Saudações, sejam bem-vindos, quem fala é o Léo e esse é o Estante Cult. O filme de hoje é Contatos de Quarto Grau de 2009, direção e roteiro de Olatunji Osunsani, perdão pela pronúncia. Ele dirigiu poucos filmes, o mais conhecido é A Caverna de 2005 e não fica bem claro se ele é o diretor ou não, e é um filme que eu achei bem mediano. No mais, vários episódios soltos para a série de TV, com destaque para a Jornada nas Estrelas. Encabeçando o elenco temos Milla Jovovich e Will Patton. Milla é nossa famigerada Edice das franquias Resident Evil e que eu curto mesmo só o primeiro filme, mas pra mim o papel da vida dela é no filmaço Quinto Elemento, no qual ela interpreta Lilu. Já Will Patton é um ator que eu gosto, vou com a cara dele, mas parece não ter muitas oportunidades e quando tem com mais destaque cai numa bomba que nem esse filme. Ele é mais conhecido por suas atuações em Armageddon, Justiceiro e a nova trilogia do Halloween. Eu resolvi falar desse filme, visto que vira e volta tem gente falando que esse filme é muito bom, é o último bom filme de Aliens, que assusta de verdade, mas eu na verdade acho um filme bem fraco. Na sinopse temos o desaparecimento e ou trauma de pessoas numa pequena cidade do Alasca. Tudo é entrelaçado com o trabalho de um psicólogo local que acaba misteriosamente assassinado. Sua esposa, a psicóloga Abigail Tyler, suposta personagem real interpretada pela Milla Jovovich, passa a dar continuidade no tratamento dos pacientes do esposo falecido e começa a perceber um padrão de comportamento, estranhas visões desses pacientes, além de começar a associar tudo o que está acontecendo ao assassinato do seu marido, até então sem solução. A história é vendida como baseada em fatos, mas não é preciso ir buscar informações após assistir ao filme, pois você nota de cara que é tudo falso. Culpa do próprio filme, que alega exibir supostas fitas originais dos pacientes, e eu vou te contar, as fitas são tão falsas, tão mal feitas, que não convence ninguém. Além disso, pesquisando mais a fundo, não há sequer uma história específica na qual a trama se inspira, é tudo inventado. Na época criaram sites falsos, usaram logo de faculdade real, foi pacote completo e ao que parece deu certo. O filme lucrou 24 milhões, sendo que ele custou 10 milhões. Mas não se engane, o filme é bem ruim. A gente sabe que lucro não é sinônimo de bom filme. Basta que se diga, eles dizem no início do filme que preservaram os nomes das pessoas, os empregos delas, profissões, mas mostra o rosto delas nas fitas, esqueceram de um pequeno detalhe. Bom, a ideia é interessante, mas não é novidade, pelo contrário já foi explorado em outros filmes, posso citar aqui Estranhos Visitantes, dentre outros. E não é problema nenhum requentar essa ideia de que durante a terapia se descobre abduções, porém o filme aborda essa ideia de uma forma bem sem graça e se torna chato. Eu acho que esse tipo de roteiro, somado à direção, tem que saber criar tensão, as cenas têm que ser sustentadas nas atuações, pois nada deve ser mostrado de fato, até porque é um relato, existe um mistério, a dúvida se é loucura ou não, e aí que entra o problema, porque eu acho que as atuações são medianas, o roteiro é pouco criativo e o diretor manda muito mal. Esse primeiro ato é até interessante, apresenta os personagens e o problema em si. Existe um ponto de mistério, no caso, a morte do marido, somada a pacientes com os mesmos problemas. Vale mencionar que a morte do marido da protagonista causa um trauma na filha deles, que perde a visão, afetada psicologicamente. E o filho dela vira um pé no saco, o que é de praxe nesses filmes. Minha família está passando por uma barra, então vou ser um babacão. Porém, quando se aproxima da crise inicial do primeiro ato do filme, aí começa a perder a força. É exatamente quando as sessões de terapia começam a ser mais reveladoras, quando dão mais ênfase nas supostas fitas reais. E por motivo de atuação e principalmente direção, o filme começa a descer ladeira. O segundo ato começa quando o personagem toma uma atitude extrema e violenta. Espera-se que a coisa vá escalando no filme, e é no segundo ato que deve acontecer a parte de confronto da protagonista. Confronto social, no qual ela deveria ter vergonha de falar sobre o que está descobrindo. O confronto profissional, que acontece minimamente com o colega dela, o personagem cético do filme, mas tudo isso é muito rápido e raso. A protagonista velozmente se convence, ela rapidamente pega um telefone e consegue ligar para o professor enredo do filme, ele logo pega um avião, vai para lá e conta tudo o que precisamos. O que é uma pena, pois é justamente no segundo ato que acontece o momento de investigação, da incredulidade sendo confrontada com provas, coincidências, que deixa tudo mais rico na trama. Eu, pelo menos, gosto bastante dessa coisa de investigação, de ir atrás. O personagem vai para o ponto X, corre um certo risco, ou vai para o ponto Y e lá tem uma revelação, tem uma experiência sobrenatural, no caso do filme, experiência extraterrestre, encontra um personagem misterioso, mas não acontece nada basicamente. E caso aconteça é rápido e principalmente bem sem graça. Esse era o momento do diretor criar uma crescente, uma sensação do perigo do extraordinário cada vez mais perto. No meio do filme, no segundo ato, acontece a cena que é capa do pôster, o paciente levitando.
Eu não acho uma boa cena, apesar de ser a cena com mais, digamos assim, ação do filme. Eu acho a cena rápida e com desfecho sem muita discussão posterior. O diretor comete o mesmo pecado de todas as cenas, não mostrar quase nada, investindo somente no som exageradamente alto e imagens distorcidas. Então chegamos ao terceiro ato, que deveria ter o grande clímax do filme, o confronto final, a resolução. Eu não sei o que as pessoas acham de extraordinário ou assustador nesse filme ou nesse final. A protagonista está presa em casa de forma domiciliar, tem um policial vigiando lá fora e a câmera da viatura está ligada. Aí pronto, agora ela vai ser visitada por aliens, a polícia vai ver, vai ter um confronto, vai aparecer o disco voador, nada galera, nada. Eu vou localizar vocês na cena para terem uma ideia. O policial está lá de fora, a viatura apontada para a casa e a câmera ligada. Agora vai. De repente, a câmera começa a falhar, o que acontece durante todo o filme em todas as cenas. O policial fala, oh meu Deus, a cena dura pouco mais de 1 minuto e acaba. A cena não trabalha melhor com o policial, não trabalha melhor com a protagonista, não trabalha melhor com os filhos dela, não trabalha o ambiente, simplesmente muitos cortes, muito barulho e a cena finaliza. Vocês já devem ter percebido que meu problema com esse filme é ele não mostrar praticamente nada. E galera, não é problema nenhum deixar tudo na sugestão. Temos vários filmaços como exemplo. Posso citar A Bruxa de Blair. Ainda que tenha alguns críticos, é inegável que esse filme consegue criar várias cenas de tensão sem mostrar praticamente nada. Porém, para fazer isso, você tem que ser bom em envolver o telespectador. Mas o diretor falha. O diretor opta por não mostrar, mas ele tem que ser hábil no suspense, hábil na tensão. Eu vou dar um exemplo qualquer. Poderia mostrar o policial tentando agir, contudo ele fica paralisado pela influência alienígena, ou sofre uma forte dor de cabeça, ou não consegue se mexer por puro terror, tipo aquelas cenas do filme Hereditário, aquele pavor extremo do personagem. Trabalha silhuetas tipo filme Sinais, faz alguma coisa diferente. O diretor Olatunji Osunsani se prende a imagens de câmeras distorcidas durante o filme todo. Poderia mostrar alguma coisa, ainda que fosse mal feito. Tá sem recurso, o que não foi o caso, pois 10 milhões é um valor razoável, usa criatividade, tipo mostra uma luz entrando na casa, uma mão do ser extraterrestre. Ao assistir esse filme eu fiquei esperando aquela cena boa, sabe? Tipo esperando iniciar o exorcismo do filme clássico de 73, mas essa cena boa, essa cena prometida nunca chega. Sinceramente, o ponto mais fraco desse filme é a direção. Na falta de uma palavra melhor, eu vou usar a palavra cafona. Já no início do filme mostra que ele é cafona, com aquela abertura da Milla Jovovich, falando com a própria Milla, dizendo que é tudo real, que são fitas de verdade. No final, você decide acreditar. Parece aquele programa policial, você decide, tosco. A maior prova da cafonice desse diretor são as cenas das terapias, porque ele mescla as cenas das supostas fitas reais com cenas do filme, fica uma bagunça. Para começar, ele faz uma edição que parece um menu de DVD do início dos anos 2000 e puxa para o lado, puxa para o outro, efeitos de transição, você está concentrado numa cena e de repente corta para a cena da fita ou vice-versa, os atores atuam na fita melhor que o elenco principal. O diretor falha miseravelmente quando ele precisa criar um clima de tensão, um clima de suspense. Eu preciso dar um spoiler aqui um pouco maior com relação ao final do filme para vocês entenderem o porquê desse filme ser tão ruim. Se você não quiser saber, dá um pulo para o tempo que está aparecendo na tela. Entende-se que o final do filme é para ter o clímax, a grande resolução do problema apresentado durante toda a trama. Eu vou dizer para vocês, não tem grande clímax e nem tem resolução. Quando os alienígenas chegam na casa, ato em que acompanhamos pelo ponto de vista do policial do lado de fora, ou seja, não mostra nada, em teoria seria para abduzir a protagonista, pois ela é que eles estão visitando, conforme percebemos durante o filme. Contra a nossa expectativa, eles levam a filha da protagonista, sem nenhum preparo, sem nenhuma introdução durante o filme. Não é ruim surpreender o telespectador, pelo contrário, é bom. Porém, você tem que ter toda uma base para fazer isso, porque senão soa como uma forma de roubar o telespectador e fica desconexo com o que a trama coloca. Talvez você queira interpretar que o fato da filha da protagonista ter ficado cega, psicologicamente e ou misteriosamente, tem a ver com os alienígenas. Você provavelmente tem razão, mas em nenhum momento isso é colocado, discutido sutilmente no filme. Com um pequeno diálogo poderia ter sido resolvido isso, por exemplo, dizer que algum paciente desmarcou, foi por uma consulta por problemas de visão, algo sutil, algo rápido que daria uma base mínima. A ideia é surpreender, legal, mas a partir do momento que você não introduz um mínimo, fica muito jogado no vazio.
E vamos para o segundo momento que poderia ser o clímax do filme, a sessão de terapia em que a própria Milla Jovovich é conduzida para relembrar suas abduções, sendo o último recurso que a personagem encontra para tentar recuperar a sua filha. Iniciada a sessão, ela lembra da abdução, tem uma cena bem rápida querendo imitar fogo no céu, mas com desconto, não é assustador, até porque pouco mostra. A única novidade dessa cena é que estão traduzindo o que os aliens falam, no mais cenas distorcidas. E vem a revelação, os aliens falam que são Deus, são o nosso Deus. Ao que parece, o roteiro puxou a ideia de Eram Deuses Astronautas do Von Däniken. Após a sessão, os 3 da sala são abduzidos e devolvidos no mesmo dia. Apareceu algo? Não. Explica o porquê? Não. O filme encerra com ela internada, revelam para ela o que houve com o marido, que todo mundo já sabe, e a menina nunca mais volta. Lembram quando eu disse que não tem praticamente uma resolução nesse filme? Então, além da cena final, existem outros detalhes que eu não entrei aqui, até para não estragar a experiência de quem vai assistir ao filme. Como, por exemplo, a resolução do que aconteceu com o marido dela. Acho que o roteirista pensa que surpreendeu alguém. Tem o elemento do professor Enredo, que conta mais sobre os sumérios, nada que seja tão interessante. E eu me pergunto o que assustou tanto as pessoas. Conclusão, o filme peca por não mostrar nada e se prender a supostas fitas reais, somada à direção que não consegue criar um mínimo de tensão. Pessoal, apesar dessa aura de filme assustador, um dos últimos bons filmes de aliens, esse filme não passa de um roteiro ruim, raso, somado a uma péssima direção. Nota final, 5 de 10, caso eu esteja de bom humor, e um dia ruim eu paro de assistir antes do final. Grande abraço, cuidem-se, valeu!